Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje o Dr. André Locatelli, mais uma vez, está em Florianópolis, atendendo aqui os florianopolitanos e outras pessoas do estado, e hoje nós vamos abordar mais uma vez, por que eu digo mais uma vez? Porque eu tenho trazido para cá o tema depressão. Eu não sei se é o quinto, sexto programa sobre depressão, e nós vamos falar sobre depressão hoje, mas vamos abordar a depressão sobre o aspecto alimentar. O tema do nosso programa hoje é depressão e alimentação. Então o que tem que ver uma coisa com a outra? A depressão tem alguma coisa ligada à alimentação? Nós vamos descobrir isso com o Dr. André hoje. E a depressão é um problema seríssimo que a gente dá muita atenção, porque no mundo são cerca, por incrível que isso mais possa parecer, são cerca de 100 milhões, sabe o que é 100 milhões de novos casos por ano? É muita coisa, gente. Eu acho que a doença que mais progride no planeta é a depressão. E a depressão, tá aqui, eu estou falando muito para deixar o Dr. André falar depois, a depressão é um negócio que nem o diabetes, né? Apesar de ter o diabetes, ele tem sempre umas consequências, mas o diabetes ele não avisa, vou me instalar e tal. Quando você descobre, você dorme uma noite sem, no dia seguinte você já está com o diabetes instalado, porque aí já não tem mais jeito. Então a depressão é assim também, ela é sorrateira, ela é sutil, ela umas vezes tem sintomas, outras vezes ela é assintomática, e quando você já percebe, meu querido, minha querida, já era. Aí já vem tratamento, vem uma série de coisas. Claro que é uma doença perfeitamente curável, mas dependendo do grau que você apega. Então é isso aí. Tudo bem, doutor André? Tudo bem, Greg, é um prazer estar aqui. Tudo meu aqui. Um abraço para todos os teus ouvintes, teleouvintes, telespectadores. Então, estamos aqui. O tema é sério, né? Muito sério, e tu começou bem, Grego, porque assim, pela Organização Mundial de Saúde, a doença que vai mais matar e invalidar as pessoas nos próximos 10 anos é a depressão. Eu não sabia disso. Isso é informação recente, porque pesquisa recente deles, e a depressão como doença, né, as pessoas acham que não tem, e vai matar mais do que diabetes, mais do que câncer, mais do que acidente de carro. Então, olha quanto que é sério essa doença, né? 100 milhões de novos casos por ano? Pô, nós somos 7 bilhões de pessoas no planeta, já pensou 100 milhões? E a tendência é até aumentar esse número, né? Porque com essas dificuldades que as pessoas têm enfrentado a todos os níveis, né? As pessoas se tornam depressivas. Então é uma coisa que deve ser cuidada. E tem N cuidados que tem que tomar. Hoje nós vamos abordar o cuidado da alimentação, mas alimentação e depressão tem coisa a ver? Tem a ver. Inclusive, hoje em dia, modernamente, se pode tratar uma depressão, até eliminar uma depressão, sem medicamentos químicos, ou seja, só através da alimentação, da nutrição. E aí, nutrição, a gente tem que ver os macronutrientes e os micronutrientes, né, que tem uma diferença. Então, vamos falar sobre eles aí. Então assim, Grego, a gente vai começar então direto no assunto, a gente vai abordar de baixo para cima e de cima para baixo. Perfeito. Né? Então a gente chama de bottom-up e de top-down. Então o bottom-up significa muitos nutrientes na tua alimentação e poucos poluentes, porque existe uma conversão aí, uma proporção entre nutrientes e poluentes. Tá? Então os nutrientes básicos são minerais, vitaminas, aminoácidos, protídeos, glicídios e lipídios, a flora, que é importante, flora intestinal, fibras, a água, o oxigênio e o CO2. Então a gente vai mais ou menos trilhar esse caminho a partir daí. Os poluentes a gente vai colocar como metais, então existem metais tóxicos que são poluentes, que vêm através de agrotóxicos, que vêm da poluição ambiental aérea, urbana. Então nós temos 5 metais tóxicos que a gente trabalha para eliminar esses metais do organismo, que é o alumínio, o chumbo, o níquel, o cádmio e o arsênico. Sim. Tá? Então esses poluentes eles estão bem próximos das nossas células e eles estacionam, digamos, na nossa mitocôndria, que seria o gerador de energia, no lugar dos nutrientes. Tá? Então, vamos começar. Nós temos os minerais mais importantes para a depressão.
é zinco e magnésio. Por quê? Muito boa pergunta. Primeiro, o zinco, ele participa, a gente chama de zinc finger, são 5 dedos do zinco, onde ele participa de 5 funções importantíssimas dentro do organismo, que é a produção de ATP, condução da energia dentro do neurônio, formação da mitocôndria, célula, isso é importante. No ciclo de Krebs, ele faz o ciclo de Krebs acontecer, que é da respiração celular, e ele é catalisador da maioria dos hormônios sexuais, que também, por sua vez, tem o papel antidepressivo. Então ele não pode faltar na nossa nutrição. E ele vem de frutos do mar, vem de pescados, vem de uma série de produtos desse sentido. Quem vive fora desses habitats já tem uma deficiência natural de zinco, né? Porque ele não está em todos os alimentos, de uma forma geral. E o magnésio, então, ele participa de 300 funções do organismo. Então, desde cãibra, irritabilidade, sono, condução do impulso nervoso, formação de neurotransmissores e mais 395 funções que eu não falei. Nossa. Existem livros, existe inclusive um autor brasileiro chamado Arnoldo Veloso. É um colega médico que mora em Brasília e ele tem um livro só sobre magnésio, eu recomendo. O nome do livro chama-se Magnésio. Puxa. Arnoldo Veloso, muito bacana. E então o magnésio, a gente já tem uma falta de magnésio no solo, porque o Brasil em si, ele é um país muito antigo e não tem vulcão. Onde tem vulcão tem mais magnésio. Eu não sabia disso. Onde não tem vulcão tem menos magnésio. Então assim, onde tem menos magnésio no solo, vai ter menos magnésio nas plantas e a gente vai ingerir menos magnésio. Então se tu olhar as nossas águas minerais, a maioria delas tem de 2 a 7 miligramas cada garrafinha, né, por decilitro. Ninguém se preocupa em ver isso, é muito importante. Você vê a água mineral que você vai tomar, lá não está à toa. O Ministério da Saúde, sei lá qual é o órgão que regulamenta isso. Agora, com relação ao Brasil, não tem jeito, né? Tem que suplementar, porque essa água não vai suplementar exatamente a quantidade que a gente precisa e também nos alimentos não vai conter, porque no solo não contém os minerais específicos. Se a pessoa verifica o que ela está bebendo, você já me disse isso em outras oportunidades, até em off, presta atenção nas águas que você vai tomar, nas minerais, que não é só dizer que é mineral e você vai tomar. Claro. Não, a especificação dela, o número de... Nas palestras que a gente profere, a gente fala muito sobre as águas e compara uma marca de água com a outra para ver exatamente 3 parâmetros. O pH da água, e isso que é importantíssimo, a quantidade de magnésio e a quantidade de minerais que não deveriam estar aí, como flúor, como cloro e como bromo. Então a gente... chama a atenção das pessoas. Então não é porque ela é mineral que ela é 100% válida, né? A constituição dela tem que ser bem analisada, né? E aí a gente dá um stop aí, tu vai me chamar a atenção, Grego, porque a água é importantíssima para um outro mineral que é chave para a depressão, mas a gente vai falar à parte sobre ele, porque ele é muito importante. Vamos continuar você então? Não vai esquecer isso, não. Não, isso aí tu vai me lembrar também. Então, antes de você continuar, me diz aqui, já que nós estamos falando disso, os sintomas da depressão, os sintomas são apatia, né? Apatia, vontade de deixar de viver, né? Vontade de morrer. Diz que a pessoa, ela, na fase aguda já, ela não quer saber de nada, não tem força, não quer se levantar tudo. Isso é deficiência? Isso é deficiência de minerais. É diferente. Então fala um pouquinho sobre isso. E é uma abordagem bacana que tu está puxando, tu já está puxando quase que o final da nossa abordagem, porque quando tu classifica as depressões, tu vai ver que é uma questão de condução dos minerais, vitaminas e aminoácidos, que é o todo, né? E uma condução de neurotransmissores. Né? Então, a classificação é essa. Então, a pessoa tem depressão, depois ela tem depressão maior, depois ela tem depressão bipolar, ela já fica bipolar, e depois vem esquizofrenia. Na realidade, é uma coisa só. Todos nós temos o potencial de chegar numa esquizofrenia. E então essas questões que eu estou colocando dos nutrientes e dos poluentes já é o princípio do desregular, né? Para quem tem tendências depressivas, todo mundo tem uma tendência. Todo mundo tem. Isso é certo. De 0,1 a 100%, todo mundo tem uma tendência. Só tem que ficar vigilante. Que na história familiar a gente capta e também na história particular de cada um a gente vai captando essas nuances, né? E essas nuances da depressão em si. E aí, por exemplo... Então a pessoa não tem vitamina do complexo B,
né? B3, por exemplo, que é o hexanicotinato de inositol. Ela, quando ela ficar com raiva, ela vai liberar adrenalina, tá? Porque a adrenalina é da fuga, a noradrenalina é da luta. Então ela vai liberar noradrenalina e adrenalina, tá? A partir da dopamina, que depois a gente pode falar sobre os neurotransmissores. Então a pessoa está pronta para lutar, e a noradrenalina é importante porque ela faz os nossos projetos acontecerem. Você monta os projetos e fala assim, bom, a minha primeira etapa vai ser X, a segunda Y, isso é noradrenalina que faz. Porque tu está lutando e tu está levando adiante os projetos. Se você começa a entrar no oposto dela, é a adrenalina, que aí é medo. Aí você entra em paranoia, você acha que o mundo todo está te perseguindo. Exatamente. E o mundo vai acabar, e aí entra num delírio persecutório. E aí a adrenalina não consegue sair do teu sangue. Quem é que abraça a adrenalina e faz ela sair depois de um dia estressante, que tu ficou meio neurótico, meio paranoico com algumas coisas, com medo? É a vitamina B3, junto com o magnésio. Eles morrem abraçados, eles se abraçam na adrenalina e são eliminados na urina. Onde está a vitamina B3 na comida, na alimentação? No arroz integral, principalmente. Arroz integral, principalmente. Principalmente, castanha, nozes também. Tá. Mas basicamente o arroz integral. E o arroz tem duas coisas. O arroz não tinha agrotóxico e hoje em dia a quantidade de agrotóxico no arroz é muito grande. E aí vai ter o quê? Alumínio, poluente, que faz o quê? Chuta e empurra o magnésio para fora. O que é que estaciona na garagem lá do neurotransmissor? Não é o magnésio, é o alumínio. Aí o magnésio tenta entrar e fala, pô, mas tem alumínio. E aí o alumínio ele é encontrado nas células de quem tem Alzheimer, dentro das células nervosas. Então é um poluente que vem dos invólucros de alumínio, das panelas de alumínio, enfim. É do dia a dia, Aí vem o chumbo, que está presente nos agrotóxicos, chumbo e arsênico. O chumbo, ele tira o zinco. Então, na confecção do agrotóxico, e o Brasil era o 5º lugar, hoje em dia é 1º lugar em agrotóxico, ele entra na célula, o chumbo, através da alimentação, né, e empurra o zinco para fora. Aí, sem zinco, você fica fraco, não tem energia, não tem um neurotransmissor, aí você vai ficando fraco. E aí o problema, Grego, é essa questão no Brasil, da turma do BBS. BBS, sabe o que é BBS? Não. Imagina? Bom, barato e... Não, é boi, bala e soja. Boi, bala e soja. Porque é o agronegócio, né? Sem então dúvida. o agronegócio manda, então o milho e a soja, ele é produzido em altas quantidades. Nossa, estamos com muito agrotóxico. E aí o boi... Parece que de novo estamos estourando a safra de soja, né? Recorde mundial e não sei o quê. É isso. E a soja vai para quem? Vai para a ração do boi. E aí depois, esse agrotóxico está na carne, está dentro da carne do boi. Puxa vida, então E o pessoal lá de cima, que come muita carne, muito derivado de milho e de soja, tem mais tendência à depressão e esquizofrenia do que o pessoal do sul. Porque eles consomem mais milho, através do cuscuz, a alimentação deles. Porque um dos grandes consumidores de soja é o Japão, né? E é um dos maiores índices do planeta de suicídios. Ainda também, claro, tem outros fatores, mas... tudo bem, mas já puxei aí o gatilho, né? Tem isso, claro. Já ajuda numa série de outros fatores. Esse mais potencializando, claro. Com certeza. E aí se você eliminar o alumínio, eliminar o chumbo, eliminar o arsênico, eliminar o cádmio, por exemplo, ele tira o cromo, e o cromo já se viu que ele é importante na formação da dopamina. Então se você não tem cromo, você não faz a dopamina acontecer. Mais tendência depressiva. Então, eliminando a maioria dos poluentes, a gente fica com os nutrientes. Então eu falei dos minerais, falei das vitaminas, tem os aminoácidos, que no caso aí o L-triptofano se transforma em 5-hidroxitriptofano e vai formar a serotonina, que é importante na mediação do prazer. E tu sabe que nos suicídios, o pessoal que faz neuroanatomia e depois disseca, como é que faz a dissecação do cadáver? Sim, vai lá no núcleo accumbens, que é um núcleo que tem a nível do sistema límbico, e vê que a deficiência de serotonina é
grande. Em todos? Em todos. A maioria dos suicidas... Isso, e se desse para a gente realmente testar a serotonina dentro desse núcleo accumbens antes de acontecer o suicídio, a gente poderia prever que aquele indivíduo nos exames regulares que a gente faz? É impossível. É porque o sangue é variável. A gente já conversou sobre essa questão do sangue que é variável. Não é possível. Então né? Eu não vou detectar nunca isso aqui no exame clínico. No exame clínico, não. Então, o triptofano, que está no grão de bico, que está no arroz também, que está na carne de frango, no peito do frango, mas daí tem que ser um frango alimentado cheio de caipira, né? Tem que ser um frango. Né? Então, todos esses fatores para tu ingerir esse aminoácido triptofano, que vai produzir serotonina e vai produzir melatonina também, que vai facilitar o teu sono, ele é essencial para o ser humano. E lembra das idades? Conforme a gente vai aumentando a nossa idade, vai diminuindo os neurotransmissores, né? Então, a gente tem a serotopausa que depois dos 50 anos a serotonina vai embora. E aí o idoso fica sem vontade de viver. Existe muito essa questão, né? Perde o prazer de viver. Claro, porque ele fica limitado numa série de coisas, né? Ele vai perdendo realmente o incentivo à vida. Perdendo incentivo. Então, essas questões são os aminoácidos. O outro aminoácido importante é a tirosina. Porque a tirosina vai se desmetilar, que a gente chama, se transformar em dopamina, através da fenilalanina. E a dopamina também. A gente tem essas duas depressões. Ou a depressão ela é com falta de serotonina ou é com falta de dopamina. Tá? Então, uma depressão que tem caráter ansioso, voltando para aquela classificação, né, Grego? A pessoa é muito ansiosa. Ela tem depressão, mas ela é ansiosa. Ela já tem excesso de dopamina e falta de serotonina. Tá, mas isso já é fácil detectar clinicamente, né? É fácil. No exame, né? É mais fácil. Isso é mais fácil, sim. E a pessoa que está assim, tipo, catatônica, não tem vontade de fazer nada, não tem planos, não tem projetos, essa realmente tem mais falta de dopamina e tem um pouquinho mais de serotonina. Né? Você tem, só fazendo uma parte aqui. Tem que fazer uma parte para a gente poder... Você tem dentro do seu consultório, assim, vamos dizer, você já tem muito tempo de medicina, você já fez você já especificou uma dieta para depressivos ou uma dieta pré-depressiva que previna a depressão? Como é que é isso? Agora, que isso existe? Né? Vamos para a parte assim clínica da coisa, assim, no dia a dia. Vamos lá. O que acontece? Se você tratar uma pessoa... A maioria das pessoas que chegam no meu consultório vem com um antidepressivo. É mesmo? Eles impedem... O que fazem os antidepressivos? Eles impedem a recaptação de neurotransmissores dentro da sinapse. Então, assim, é engraçado que a depressão ela é toda aqui, né? Você percebe todo no teu sistema de percepção. Sim. Então, tem uma barca, digamos assim, que é tipo um barquinho que capta esses neurotransmissores e tira da bainha, entre as faces da bainha da sinapse, né? Entre o neurônio e o axônio. Então, quando existe essa depressão, existe menos oferta de neurotransmissores. Então, o que faz os antidepressivos? Eles não recaptam esses neurotransmissores, eles deixam na bainha para eles continuarem acoplando. Então, fica mais dopamina, são os inibidores da MAO, mais dopamina, mais serotonina, todos eles lá. Ou seja, você vai ficar dependente ao remédio e não vai se curar. Exatamente, claro. Esse ponto. Aí, para tu convencer o paciente, tu tem que associar as megadoses de nutrientes, às vezes de aminoácidos ou de vitaminas ou de alguns minerais, para tu ir desmamando esse paciente, tá? Lógico que a dieta, ela é primordial. Existe dieta para tu aumentar o hormônio e dieta para tu aumentar o neurotransmissor. É pacífico. Só que a luta inicial, a gente como médico, tem que fazer essas megadoses acontecer para já desmamar o paciente, porque só com a dieta ele não vai cumprir. Os pacientes com relação à dieta, se não for para emagrecer, eles não vão... Exatamente. Eles não vão dieta seguir. Na cabeça do paciente está emagrecer. Não é outra coisa. É verdade. E aí, tu tocou num ponto que eu queria chamar a atenção das pessoas. Porque obesidade tem a ver com depressão. A maioria das obesidades, quase que 90%, elas cursam com depressão. Se tu tratar a depressão e conseguir tratar a depressão, você cura a obesidade. Ou seja, o paciente entra na dieta de forma livre e espontânea. E um dos princípios básicos é a glicação,
ou seja, que a gente começa a produzir placas de proteínas açucaradas dentro do organismo, que podem estar no cérebro, que vai levar Alzheimer, ou pode estar no nosso organismo, que elas vão se juntando e vai entupindo os vasos, vai fazendo com que os hormônios sejam produzidos na tua barriga e não no teu cérebro. Tu sabia que a gordura do teu abdômen, ela produz mais hormônios, dependendo do tamanho, do que o teu próprio cérebro? Ela começa a comandar o teu cérebro através da parte abdominal baixa. Como se criasse uma independência. Uma independência. E é tudo fake, ou seja, é falso. Assim, são neurotransmissores que não funcionam, é uma pseudo-independência. Um hormônio que não funciona vai te dar mais fome. Ou seja, então existe na alimentação uma questão do vício, porque é difícil das pessoas tirarem esse sabor da glicação, porque a glicação é que dá o sabor, por exemplo, de uma polenta que está queimadinha, uma carne que está queimadinha, o defumadinho, que é o glicado, que vai fazer os whey's, que são os produtos de glicação, com mais efetividade. Então, e é isso que dá prazer. E a indústria alimentícia sabe que dá prazer isso. Nossa, e como dá? Você está falando o queijinho, eu tô tudo isso que você está falando. É o queijinho queimado. Né? A polentinha queimada, é a carne mais tostadinha. Puxa, sem dúvida. Né? E aí, com certeza, vai ter depressão, vai ter impotência na certa se você começar a introduzir esses AIDS de uma forma sistemática na tua vida, né? Mas, doutor André, o que você está falando hoje, eu não vejo grande perspectiva assim da humanidade. Essa tendência realmente é aumentar, e a tendência nunca é feita à toa, né? São feitas pesquisas, porque hoje nós somos obrigados. O pessoal trabalha e tem pouco tempo para o almoço. Ele sai e ele vai comer, entre aspas, besteira. Ele não pode ter essa dieta que o nutricionista ou o médico passou para ele. Que ele não tem condição no dia a dia dele fazer isso aqui. Chega no fim de semana, ele quer mais, já trabalhei a semana inteira, um baita de um estresse. Eu já me sacrifico durante a semana, então fim de semana, quer dizer, traz de volta tudo aquilo que ele poupou durante a semana. Então, e mais o que os agrotóxicos, mais o que a indústria alimentícia, com as coisas inventadas hoje, porque estamos comendo pouca coisa natural, né? Eu estava conversando com a minha filha, que é nutricionista, eu falei, quem é que me garante, Cláudia, que o que está escrito nessa receita aqui, nessa embalagem, quem é que me garante? Está escrito bonitinho, alguém botou um carimbo aí, mas quem me garante que aqueles produtos são todos isentos é difícil, né, doutor André? Muito complicado. Então, o que você passa para o seu paciente, vamos dizer, você me indica, você come cenoura, come alface, come verde, tudo isso aqui, mas eu vou comer isso aí? Porque, Gregor, esse dia que a gente está falando de depressão, quando o paciente já chegou nesse ponto de derivar a sua depressão, que já está iniciando por N fatores de falta de nutrientes e excesso de poluentes, para a questão do prazer, então eu preciso de mais prazer, ele vai se enredar tanto a nível alimentar, quanto das substâncias que excitam, porque daí tem o refrigerante, que tem excitante, que tem cafeína. Exato. Aí tem não sei o que lá, que tem cafeína, tem o Red Bull, né? Não vamos falar de marcas, etc., que tem várias substâncias que vão fazer uma substituição falsa, né? Ele vai ficar excitado, ele vai ficar alegre momentaneamente, mas depois vai vir a depressão mais forte. Porque aí vai produzir menos neurotransmissores. E isso é a questão do cigarro, entra também, né? Cigarro, eu já ia falar. Mas não dá para você conciliar, não existe conciliação entre o prazer, vamos dizer, e o... Porque eu preciso levantar o moral, preciso levantar a vontade do depressivo, né? Então, se eu começar a restringi-lo de uma série de coisas... Aí que está o ponto. Eu ia falar um pouquinho mais adiante sobre isso, então a gente vai falar sobre o lítio, né? Vamos lá. O lítio é o mineral mais importante que existe com relação à depressão. O lítio é algo natural dentro da água potável, ou seja, não da água tratada, da água de torneira não tratada. Quando ela começa a ser tratada, ela na forma de ácido orótico, né, que é o orotato de lítio, que é o que a gente passa para os pacientes, ele é natural. Então, o lítio inorgânico se transforma em lítio orgânico através do orotato, que é rico na água de torneira, sem ser tratada. Tá. Quando ela é tratada, existe menos lítio, tá? E aí as pessoas ficam com isso na cabeça, não, mas lítio é carbonato de lítio, se trata, é só louco, é só bipolar.
é errado tratar com carbolítio. Se existe o lítio orotato, que é muito mais natural, ele deveria estar nas prescrições de todos os médicos e psiquiatras e deveria estar na lista de tomada, de suplementação de todas as pessoas. E por que não está? Essa é uma grande pergunta. E vou te dizer por quê. O lítio, ele faz uma organização de todos os neurotransmissores. Ele te deixa com prazer sem te desequilibrar. Porque tem dois tipos de neurotransmissor, tanto dopamínico quanto de serotonina. Um que é o bom, que é o bacana, tá, e o outro que é o malvado. Então, se o tipo 2, que é o malvado, entre aspas, ele começa a subir, a pessoa fica esquizofrênica, alucina, né? E fica sem razão. Inclusive tem o aldol, a haloperidol, são substâncias da psiquiatria que são usadas para baixar esse aí. Sim. E o tipo 2 é o bacana. Se ele tiver alto, ele vai te deixar bem, ele vai te deixar com prazer na tua vida sem precisar da alimentação. A indústria alimentícia não quer nada disso. Nem a farmacêutica, porque senão eles não vão vender a buspirona, que eleva a 1, e nem o aldol, haloperidol, que baixa o 2. O lítio faz as duas coisas, ele sobe o tipo 1 e desce o tipo 2. Onde está o lítio na alimentação? Mal no gengibre. Gengibre. Mas muito pouco. A nossa necessidade de lítio é 1 miligrama. Lítio sintético? Existe, que é o orotato de lítio, que é esse. Essas pessoas, eu estou falando para as pessoas que as pessoas têm que pedir para o profissional, eu quero, porque senão... Então vamos repetir o nome, pelo menos se pergunta para o teu profissional. É isso. Orotato de lítio. De lítio, orotato de lítio. Orotato de lítio, tá. Tá. Quem faz o mesmo papel, e a gente vai entrar daí nos glicídios, nos lipídios, perdão, é o ômega 3. Então, o ômega 3 ele faz a mesma coisa, ele eleva o tipo 2 e ele eleva o tipo 1 e baixa o tipo 2. Ele faz a mesma coisa. O ômega 3 é o óleo de peixe? É o ômega 3, o óleo de peixe. O óleo de peixe, tá. Que ele tem que ter tanto o EPA quanto o DHA. Tá? Então, com esses dois, a gente poderia tratar a maioria das depressões, até a depressão bipolar. Você está brincando? Sim. E já tiraram pacientes de esquizofrenia só com ômega 3. 3 gramas, 3 vezes ao dia de ômega 3 tira pacientes da esquizofrenia, que é o grau mais alto de depressão. Não existe depressão mais alta do que esquizofrenia paranoide, suicida, enfim. Aí tu vai me perguntar por que não existe, porque alimentar não pode ser patenteado, as águas tratadas elas já não têm mais o poder de transformar o lítio inorgânico em orgânico, né? E o lítio, o orotato, ele era liberado pela Anvisa. Depois eles proibiram, depois eles liberaram de novo. Daí eles proibiram de novo porque eles viram que o pessoal começou a receitar. Porque tem lobby das indústrias que aí não vai. Não tenha dúvida, sempre. Aí não vai vender sempre, claro. Os antidepressivos que impedem a recaptação da. Está falando muito importante isso que tu ômega falou. 3. O ômega 3 ele quanto que eu consigo reter por dia do ômega 3? Aí tem essa questão, Grego. Voltando para o BBS, o pessoal do boi, bala e soja. Como a gente tem esses agrotóxicos na carne, né, e nos nossos vegetais, no milho e soja, que é bem abundante, a gente vai ingerir isso. E isso é rico em ômega 6. Opa, tá. A proporção dos dois deveria ser 1:1, talvez com um pouquinho de prevalência do ômega 3. Hoje em dia é 40:1 de ômega 6. E é um ômega 6 oxidado, não é um ômega 6 de qualidade. Aí que tá, também tem isso. Então, o que a gente tem que fazer? Ingerir o máximo de ômega 3, porque o ômega 6, além de ser depressivo, porque ele leva a depressão, porque ele leva a inflamação, tu fica com uma cadeia inflamatória. Tá. Aí entra o poder da inflamação. Aí tem o intestino que fica com hiperpermeabilidade, aí você ingere proteínas estranhas, as proteínas estranhas passam a barreira hematocefálica, aí você fica cada vez com menos neurotransmissor, mais deprimido. Tá tudo distorcido, tu entende? Sem dúvida. Que se a gente não acertar na alimentação, a gente está falando de nutrição, a gente está falando de baixo para cima ainda. Com o passar do tempo, essa equação ela vai ficar cada vez mais forte. Daí as pessoas vão vender o quê? Eu posso tomar o quanto eu quiser de gramas de ômega 3 por dia? Ou tem uma limitação? Vai me fazer mal se eu tomar
N gramas. Não vai te fazer mal. O recomendado é de 1 a 2 gramas. Só? Só. Não, agora quem tá com algum problema, né, de depressão aí tem que ser um pouquinho maior. Fora uma ingestão acima disso, o organismo não vai fazer nada, vai jogar fora. Vai jogar fora. Quer ver uma dica para quem não tem muito recurso e quer tratar a depressão? Comer peixe. Peixe, ovos caipira de manhã. Caipira. Junto com vitamina C, porque a vitamina C junto com os ovos é 1 gramo para cada ovo, por exemplo. 3 ovos, 3 gramas. Tá? Então a gente vai produzir N-acetilcisteína, que é um outro neuroprotetor. Tá? E se usa muito para a questão do bipolar, a NAC que a gente chama, né? Mas também tem efeito antidepressivo. E a vitamina C impede que tu tenha baixa de ATP a nível cortical. Porque o mais importante para a depressão é você equilibrar o que é córtex, que é neocórtex, que é o frontal, Sim. o sistema límbico, que é do mamífero, que são das emoções, e o tálamo e hipotálamo, que é, digamos assim, na produção, ou seja, na confecção das coisas, na atuação. Né? Seria governo, seria família e seria empresa. Os três têm que estar equilibrados. Equilibrado. Então, quando é um governo muito ditatorial, que tem muita dopamina, não adianta. Aí a família fica todo mundo quieta e diz amém. Aí a empresa não funciona. Quando é um governo que faz vista grossa, não tem nada, aí não tem ordem na família, que é o segundo ponto. Aí a empresa não funciona. Então tem que estar super equilibrado. Tem razão, sempre. O equilíbrio em tudo, né? Isso, porque aí tu vai ver no ambiente entre as pessoas assim, põe pessoas para conversarem, eles já fizeram esse teste para identificar quem era depressivo e quem era esquizofrênico. Uma família dita normal e uma esquizofrênica, eles não conseguiram diferenciar uma da outra. Puxa vida, hein? Porque Grego, isso é sério, porque sempre tem um que manda, por exemplo, uma família esquizofrênica tem assim, sempre um que manda, que ele tem dopamina, então ele manda e todo mundo fica quieto e obedece. E tem um terceiro tipo que fica assim, eu não vou me meter nisso. Então fica assim, aquele mandando, os outros obedecendo, e um terceiro dizendo, eu não vou me meter nisso. Então um diz sempre amém, um sempre está mandando, e o outro... Tu vê como isso é dentro da gente também. Se a gente não tiver uma boa nutrição e um equilíbrio, isso alguém começa... E tem, por exemplo, um psiquiatra canadense, que eu sempre falo dele, do Abraham Hofner. Ele tratava pacientes só à base de nutrição. Psiquiatra, só depressão com nutrição. Hoje e ele é antigo. Você está falando isso, e atualmente, de 2009 para cá, como você viu aí que a gente mandou até na mala direta sobre esse programa, a psiquiatria começou a dar mais ênfase na questão da alimentação. É interessante isso, e é bacana porque... a questão que eu já falei com o Dr. André e com outros profissionais da saúde que eu trouxe aqui, nós temos que caminhar na medicina multidisciplinar, né? Claro. Mas todo mundo trabalhando junto, não a minha especialidade é a minha e ninguém mais se mete nem nada. Nós precisamos, assim como as vitaminas, né? Como o nosso corpo precisa, na medicina também precisam diversos profissionais andar de mãos dadas, né? Para que se pode fazer. Bom, está me vindo aqui uma coisa que eu tenho que perguntar. O depressivo, e eu conheço muitas pessoas depressivas, ele se fecha, já no estado grave, ele se fecha. Tu pegou um ponto bom. É muito bom. Ele não gosta da luz do sol, porque ele troca o dia pela noite. Ele fica deitado o dia inteiro, porque ele não tem força para nada, não quer saber de nada, e isso aqui, aquilo lá. Daí eu penso, na minha qualidade de leigo, que em ele, tendo uma vida desse tipo, ele fica privado de uma coisa imprescindível para a saúde, que é a vitamina E, não é isso? Do sol? Vitamina D3. D3, desculpe, D3. E eu acho que aí, qual é a importância da vitamina D3 na depressão? Perfeito. A gente já abordou isso, Grego, porque a vitamina D3, como tem muitos receptáculos para a vitamina D3 e o número de receptores ele é muito grande, já está indo para a categoria de hormônio. Então a vitamina D3 está se transformando em algo chamado hormônio D3. Tá? Então, como ele é produzido através da irradiação solar, né, que daí se produz os 25-hidroxivitamina D3, ele tem um papel muito importante na condução dos neurotransmissores e nos hormônios.
Então, os hormônios sexuais, tipo testosterona no homem, o estrogênio na mulher, tem uma coprodução ligada à vitamina D3 ou ao hormônio D3. A queda de hormônio ajuda na depressão? A queda hormonal? Com certeza. É mesmo? Com certeza. Olha como é complicado o negócio, gente. Olha. Com certeza. E a gente tendo essa visão de cima para baixo, Grego, então assim, de top-down, a gente vê que a depressão tem esses fatores assim biopsicossociais, né? Então, é uma pessoa que começa a se isola da luz solar. Se sabe quanto maior a exposição solar entre o Equador e o Polo Sul ou o Polo Norte, quanto mais a gente vai para os polos, menor a incidência solar, maior é a depressão. Sim, isso aí é estudo, é científico. Estudo, é científico. Tanto que no inverno a gente tem por praxe aumentar para os pacientes a vitamina D3 para que eles tenham mais aporte. Sejam supridos, né? Sejam supridos. Dessa deficiência. E aí os níveis de suicídio que acontecem na Normandia, nos países, na Suécia, etc., onde tem menos exposição, é muito grande. E aí vai se dosar a vitamina D3, ela está muito baixa nesses pacientes que cometeram suicídio também. Porque ela também ajuda na produção da serotonina, ajuda na produção da dopamina, ajuda em todas as produções. Então o ser biopsicossocial, ainda mais a gente, nesse momento que a gente vive no país, é importante que a gente tenha uma indignação que movimente a energia e ao mesmo tempo não negue essa indignação, porque senão ela vira depressão. Ah, não tenha dúvida. Porque a indignação escondida, ela produz uma dopamina que ela é oxidada, tu sabia? Tu vai te indignando com as coisas, ela vai ficando lá dentro e ela não tem ação. Vai oxidando. Foi o que eu disse no começo do programa. Isso é científico. Você não percebe os dias que você se deu conta, você já está tomado pela depressão. São sinais que você deixa de perceber, né? E isso para quem conduz um país ou para quem quer destruir um país, porque isso aí é pensado, né? Claro. É tudo pensado. Tudo dirigido. Vamos deixar esse pessoal assim meio com medo, vamos inventar essa tal da crise. E vamos colocar o pessoal, vamos revoltar o povo e vamos deixar o pessoal sem nutrição. Porque daí, sabia que é muito mais fácil dominar as pessoas que não estão nutridas, elas vão muito mais com a manada do que com nutrição? Indubitável, claro. Você está privado de tudo. Isso eu vou te deixar por dentro das últimas descobertas. Eles descobriram neurônios no frontal aqui, mais a parte parietal aqui em cima, 10 mil neurônios com a função da vontade. Então, para tu não ser dominado, tu tem que ter esses neurônios ativos aqui em cima. São 10 mil, 12 mil neurônios. Então, quanto mais ativos eles estiverem, e engraçado, pela parte oculta, tem a ver com o coronário, que tem a ver com a vontade profunda, né? Então, a ciência está chegando no ponto também da espiritualidade. Então, para tu não ser levado com a manada, tu tem que desenvolver vontade própria, vontade de pensamento e depois de ação naquele pensamento. Se tu estiver mal nutrido, os neurônios não funcionam, e se tu estiver estressado, os neurônios não funcionam. Quem é que não está estressado? Nossa, em diversos graus diferentes. Diversos graus. Pouco ou muito, mas todos estão. Todos estamos. Então, Grego, é importante para quem quer mudar alguma coisa, mudar um país, mudar uma sociedade, ter a vontade própria. E para ter essa vontade própria tem que estar nutrido. E tem que estar mais adaptada ao estresse. E aí entra aquelas questões que a gente já falou aqui, né? Como é que tu administra esse estresse? Você tem tempo para admirar a natureza? Você tem tempo para meditar? Outra coisa que ninguém fala com relação à depressão, e a meditação é importantíssima. Mas como é que um depressivo pode meditar? É impossível. Ele tem que sair um pouco da depressão e depois ele vai iniciar um processo. Aí sim, mas quando ele sai, ele já não medita porque ele já está bem. Então é assim, né? É a mesma coisa. Você me curou. Você como médico, você prescreve. Você toma uma caixa desse suplemento. Por isso que eu gosto desse programa. Porque eu acho você toma uma caixa. Chega na metade da caixa, eu estou bem. Você acha que eu vou continuar tomando o resto da caixa? Eu não largo lá. O que acontece? Passado um tempo, vai voltar tudo de novo. Então o ser humano é assim, né? Sabia que do depressivo tu pode passar para o super eufórico e ele pode ficar tão eufórico que ele tem que ser internado de tanta euforia que ele vai ficar tão bem que ele vai... Exatamente. Por isso que o equilíbrio é bom em tudo, né? Por isso. E esse é delicado. E aí que entra a depressão, porque na depressão tu equilibra todos os teus temperamentos. A gente tem 4 temperamentos, a gente equilibra esses temperamentos. E aí equilibra os 4 neurotransmissores que são os principais. A gente tem mais de 100,
Mas são 4 principais, a gente vai equilibrar eles. Você que é um médico holista, eu posso te chamar assim, apesar... falou do... não esquece do que você quer falar, né? Tem coisas importantes para você falar, mas eu vou te interrompendo. Quando é que nós vamos ter uma medicina... Quando é que nós vamos ter uma medicina verdadeiramente holística? Onde o paciente seja visto sob todos os ângulos, sob todas as perspectivas. Claro que para isso o profissional não pode ter uma formação simplesmente acadêmica. Porque a formação acadêmica ela te dá só as condições do como funciona o corpo, você saber o que tem, como é constituída uma célula, como o organismo é inteligente, mas e as outras coisas? Porque assim, se tu for ver, eu acho assim, as pessoas que vêm aí, os jovens, etc., nós somos jovens também, eles vão conseguir conciliar os dados com mais rapidez, porque essa história do computador, dos aplicativos, tu consegue captar os dados verdadeiros e aí o antigo que não era comercial, ele começa a ser o novo que pode ser usado. Isso na medicina o Lugol, que era de 1863, agora estão usando para hipotireoidismo, né? A vitamina B3, que foi usada em 1937 pelo Hoffmann. Agora, quando a medicina deixar de ser comercial, quando não tiver pronto, pronto, aí nós vamos ter uma medicina, porque o conhecimento já está aí, Greu, o conhecimento já está aí. Não, mas aí mas nós temos diversos fatores, como você acabou de dizer. Eu duvido que a indústria farmacêutica seja passada para trás um dia. Não, cada dia ela vai ganhar mais, porque ela tem o poder. Ela tem o poder econômico, o poder dos próprios... Mas, Grego, assim, a gente falando aqui, ela já vai ter ela já vai ter um poder menor, porque as pessoas que vão ouvir isso aqui, agora ou mais adiante, vão falar assim, pô, então existe isso, eu vou atrás, eu vou me informar, eu vou entender, eu vou querer. Tu entende? Isso é a mudança. Porque isso está sendo vinculado por vários profissionais, né? Sou eu, aí tem outros profissionais também que falam da mesma forma, e que tem qualificação para falar. Né? E são vários níveis, porque eu acho que tu tem que falar para o leigo, porque eu acho que quem vai fazer a revolução não são os médicos, são os leigos. Porque eu tendo a informação na mão, eu vou atrás das pessoas. Tanto que esse profissional que eu te falei de Brasília, o Arnoldo, ele conseguiu numa cidade com que as pessoas não tratassem mais a água da cidade. Então, uma água que não é tratada, não é fluoretada, não é colocado cloro, e aí você tem teus lactobacilos já felizes da vida, e tu tem uma possibilidade do lítio inorgânico se transformar em lítio orgânico, e as pessoas não vão chegar numa certa idade precisando de lítio, elas já vão ter o lítio na água. Então, ele conseguiu isso numa cidade, uma do Brasil. Bom, é uma, depois é duas, depois é três. Pode ser. Depois se é quatro. Considerar o que a gente vive falando aqui, que é o sempre, tudo bem. Porque a informação não é porque ela está nos Estados Unidos, na Europa, ela está aqui também, ela está em qualquer lugar. Devagarzinho, não é fácil mesmo. Eu acho que o poder está com as pessoas, o poder não está com o povo. Se o povo todo acordar e tiver informação de qualidade, eles não vão fazer o que tem que fazer? Não tenha dúvida, mas lógico. É complexo. Mas eu acredito também. Se a gente for pensar em tempo, sem se preocupar com o tempo, eu acredito nisso tudo. Porque vamos falar na questão que você estava falando agora há pouco. A indústria farmacêutica que todos nós condenamos aqui muito, mas já salvou todos nós aqui. Agora, você vai no médico. O homeopata, que é a sua especialidade. A gente sabe que a homeopatia por que a gente fala doses homeopáticas? É devagarinho, né? Então, você consegue a cura, eu sou testemunha disso, já dei depoimento aqui, mas é a longo prazo. Agora, o cara está com dor de cabeça. Aí ele vai no homeopata. O homeopata fala isso aqui, você muda a alimentação, você dorme mais cedo, você evita isso, evita aquilo, e a dor de cabeça continua. Aí eles falam, putz, quer saber? Eu vou passar na farmácia, aí o cara vai lá, toma um analgésico, em 5 minutos ele está novo. Então precisa mudar, eu entendi o que você falou, mas tem que mudar primeiro uma consciência mudar, né? Falou bem. E aí, a partir daí, tudo se torna factível. Mas voltando à questão do médico holista, então precisa um médico, ou acontecer alguma coisa, que ele passe para o paciente o conhecimento macro desse paciente. Para o próprio paciente, não é o Eustáquio, você não é o Eustáquio. Você é muito mais do que isso. Agora tu tocou num ponto, parabéns.
Eu iria te aplaudir aqui, mas não sei se fica bem na... Não sei se fica bem. Não, o Ibope vai... Não, mas é isso, Teve um paciente agora que chegou para mim, um paciente jovem, e falou assim: doutor André, então a gente é uma consciência expandida no universo e a gente é multidimensional. Eu falei: sim, Gabriel, Gabriel. Sim, Gabriel, nós somos isso. E aí eu fui ver a nível clínico, é um paciente que não tem quase nada. E a nível mental, é um paciente que tem uma pureza muito boa. Ele tem consciência do que ele falou. É muito fácil você ser papagaio de repetição e nem não, ele tem consciência, ele vivenciou isso. Ótimo, aí sim, aí é válido. Aí a gente está falando de cura mesmo da depressão e da humanidade. A gente está falando uma coisa mais funda. Tanto é que você acabou de dizer aqui, que é Gabriel o nome dele? Gabriel. Gabriel Caetano, nosso querido Caetano, aqui de Florianópolis. O Gabriel, tanto é que os exames clínicos dele condizem com o que ele falou. Aí sim. Agora, e a nível mental também condiz. Se ele fala um negócio e os exames dão... Então, peraí, alguma coisa está errada. Ou é o corpo dele ou a cabeça dele. Né? Então, exatamente. Nesse caso, casou. Aí é bacana. É a consciência que o que o Gabriel já tem. Isso é bacana. Então, se existem jovens assim com essa consciência já... Existe esperança, a coisa dúvida. Existe. E a cura e a questão da depressão passa por essa questão espiritual, né? A gente tem que falar nisso. Quando tu é consciente daquilo que tu é, que tu é o eu sou, da onde tu vem, quem tu és, da onde tu vem, para onde tu vais, que isso já foi, né, falado aqui, você não tem mais essa questão da depressão te oprimindo, porque as questões da alma, elas ficam enxugadas. Você enxuga as questões da alma, que é aquele meio, depressão, né? Depressão é cheia o depressivo é cheio de dúvidas, né? Cheio de incertezas. E quem tem uma consciência não tem dúvida e não tem certezas, né? Muito bem, eu acho que... Você está gostando? Eu estou fazendo uma coisa diferente. Eu estou me tratando com o doutor André Locatelli. Não, mas eu acho que tem mais aí, hein? Acho que tem mais coisa aí. Estou tomando... os hormônios vão ficando bem, você já vai melhorando. Aqui melhora a cabeça, melhora tudo. Não, mas é isso mesmo. Você tem que se tratar, você tem que buscar. E não, eu sempre falo aqui, e não quando você tem algum problema. Porque às vezes quando você já tem algum problema, vai procurar um médico, a maioria das vezes é tarde demais. Claro. Né? Se utilizar da prevenção, né, Grego? Não? Claro, uma profilaxia, tem convênio, custa caro, vai devagar, poupa alguma coisa, você está investindo na sua vida, na sua saúde. Vai fazer uma consulta, pelo menos você sabe que você está legal. E olha, experiência própria, quando eu faço exames clínicos e eu vejo os resultados, aquilo me dá uma força, filha da mãe. Por quê? Porque eu estou bem. Que notícia melhor tem de você saber que você está bem? Você pode estar bem de cabeça, mas pode não estar bem de corpo, né? Tem envelhecimento, né? Tem uma série de coisas. Então, quando você vê que está tudo bem, ou quando você está temeroso por um exame que o médico mandou você fazer, e você vê que o exame está... É impressionante como isso psiquicamente te motiva. É uma coisa de louco isso, pelo menos no meu caso. Então, cada vez que eu faço exames, né? Já me prescreveu outros, eu vou fazê-los essa semana, tudo. Quando eu vejo os exames ali, aquilo me dá um gás que você não faz ideia. Que legal. Que legal, bem. Mas o oposto também pode acontecer. Claro. Tem pessoas que interpretam os exames, olham os exames e falam assim, mas então eu tô mal, isso aqui tá ruim. Isso tem que tomar cuidado, né? Para não. O doutor André já me ensinou aqui, porque fala, alguma coisa tá fora aqui. Mas o médico explica, não olhe nada isoladamente. O médico, ele olha os exames de uma forma global, né? Então cada coisa tem a sua motivação. Então o importante é isso, a gente está se cuidando, a gente tentar pelo menos, né? Porque a gente sabe que é difícil. Não vamos dar de hipócrita aqui e ficar falando que tudo é fácil. Não é nada disso. A gente sabe que precisa de força de vontade, determinação, uma série de coisas, né? Mas começando, sempre dando o primeiro passo, já fica mais fácil. A distância fica mais curta. E contando com bons programas, com bons profissionais, tem gente boa por aí que vocês não fazem ideia, nesse universo, 7 bilhões de pessoas. Está aqui uma do meu lado, né, doutor André? Tantos outros bons profissionais que a gente traz aqui, que a gente se preocupa pelo bem-estar do próximo, né? Então, doutor André, o que você recomenda aí para... Faltou a gente falar alguma coisa? Faltou duas coisas, então, se tu me permitir assim, falar. Claro, tá. Se a gente olhar para o tubo neural, digamos assim, na formação dele, lá na ontogênese, lá na embriogênese, no feto, ele se forma de dois aspectos, né? Um tubo neural noradrenérgico e o outro colinérgico, que vai dar todo aquele processo que eu te falei, né? Da excitação, da dopamina e
da acetilcolina, ou seja, do relaxamento, junto com a serotonina e do GABA, que dá o relaxamento. E isso, em todos os nossos andares, vai se refletir em questões de excitação e de relaxamento. Então a gente pode começar de cima para baixo, por exemplo, quando tu tem ideias criativas, tu está usando dopamina, tá? Para tu ter ideias criativas, você tem que estar relaxado, que aí entra a acetilcolina. Então, esse tubo colinérgico e o noradrenérgico, os dois têm que estar numa dança harmônica, que é o yin yang, tanto na cabeça quanto na parte sexual. Porque se você não estiver bem relaxado, com a acetilcolina bem estabelecida, você não tem uma ereção. Tem uma série de... E aí não tem ejaculação, que tem a ver com a noradrenalina. Aí a noradrenalina no sistema digestivo ela acalma e o sistema colinérgico ele excita. No coração, a taquicardia tem a ver com o sistema simpático, que tem a ver com a noradrenalina. E o sistema parasimpático acalma, que tem a ver com o sistema colinérgico. Então, todo o tubo neural na sua formação, por isso que existe neuropediatria geriátrica, porque daí se tu conseguir tratar aqui... parece uma incoerência, neuropediatria geriátrica. Se você tratar desde a criança, na nutrição do feto, da criança, você não vai ter problemas geriátricos no futuro. Sim. Né? Dá para tu fazer essa questão. No Japão já existe algo parecido nesse sentido. Então, essa dança desses dois aspectos, ela é tão importante quando há o desequilíbrio, a gente começa a oxidar algumas substâncias e começa a formatar dopamina oxidada, que chama 6-hidroxidopamina, que ela mata neurônio. E ela faz exatamente a mesma coisa que o mercúrio. O mercúrio, que está nas vacinas, ele mata, eles já colocaram em placa de Petri junto com o neurônio, ele mata neurônio. E essa dopamina oxidada também mata neurônio. Então a gente tem que prevenir para que não chegue nisso, né? E evitar o mercúrio. O mercúrio é outro metal tóxico que a gente não falou, que tem que ser eliminado, que vem dos amálgamas e vem das vacinas. Acabou. Ainda também. Bem que os dentistas hoje estão evitando usar, né? Não sei nem se está proibido. Está proibido ou não? Acho que... Não está proibido. Não, isso né? Fica de consciência, cada um faz o que quiser. E aí tem uma substância que evita isso, que a gente pode até falar dela, que é a PQQ, que é a pirroloquinonina quinona, que é o PQQ. Que é incrível, a história do PQQ eu queria falar muito no Vida Inteligente, ainda bem que eu lembrei hoje de manhã dela. Ela é uma substância que está nos asteroides. Todos os meteoros que caíram tinham PQQ. Por quê? Porque ela participa na formação das primeiras mitocôndrias, ou seja, da vida. Aí da vida tanto aqui quanto em outros sistemas. E hoje tu pode manipular a PQQ e tomar ela. Ela vai te dar mais condições de proteger desses metais. O que significa PQQ? Pirrolo, quinonina, quilona. É um elemento químico. É um elemento químico que está presente nos asteroides, faz parte de todas as mitocôndrias. Dentro das mitocôndrias? Todas. E sem ela não há formação da mitocôndria, da vida, porque a mitocôndria é vida, né? Sim, a nível celular. Sim, sim. Né? E eles descobriram que está nos asteroides, ou seja, então que essa vida ela deve estar em outro lugar também. Até né? o tempo que eu estudei medicina, 1974, a mitocôndria era um enigma naquele tempo. Hoje em dia já está. Eles não sabiam qual era a verdadeira função da mitocôndria, né? Exato. Interessante, em 40, 50 anos... A evolução. E hoje não se faz medicina sem entender a mitocôndria. Tá vendo? É uma coisa, quanta coisa para a gente descobrir ainda, né? Quanta coisa, e a ciência tá nisso, né, Grego? Isso é importante. Porque tem a ciência bem intencionada, mas daí tem os caras que são mal intencionados, que vão lá e vão falar assim, não, isso aqui não existe, não sei o quê, não vai atrás disso. Eles fazem propaganda. Que eles gastam dinheiro para tu não descobrir que existe isso. Exatamente. Ou então para te desmoralizar, dizer que aquilo é inócuo, que não serve para nada. Então, às vezes, você está colocando a PQQ dentro da boca e aí está estimulando as tuas mitocôndrias e sabendo que isso faz parte não só do teu planeta, de outros sistemas. Tudo. Porque estão todos interligados. Existe aqui, existe em qualquer outro lugar do planeta, do universo, digamos. Que possa existir vida. Exatamente. O PQQ, eu encontro ele em alguma coisa da natureza ou não? Na questão da alimentação ou não? Só na alimentação viva, daí não dá, né? Porque está dentro da mitocôndria, a mitocôndria em funcionamento, né? Vivo. Ok. Aí tem a alimentação viva. E aí, Grego, tem essa questão que intriga os neurocientistas, que está ligada à depressão também,
que é assim, nós temos os neurônios e as sinapses, né? Sim. Só que as sinapses, elas estão encostadas em uma parte de alguns neurônios frontais do córtex frontal de forma perpendicular, tá? E aí tem certos neurônios que estão apontados para cima, que seria para o nada, né? Só que dentro desses neurônios eles descobriram tubulinas, microtúbulos, que são acendidos com laser, e eles são microlasers. Então, o que esses lasers estão fazendo aí, né? Aí eles começaram a ver que esses lasers faziam parte da condução neural e viram que tem gap junctions, ou seja, tem neurotransmissores que fazem a comunicação entre esses espaços das tubulinas, dos túbulos. E aí eles viram para onde estava apontando a tubulina e chegaram num conceito de uma energia que está colada nos neurônios, mas ela é invisível, eles chamam de psicons. E aí eles chegaram à conclusão de que existe o cérebro físico e existe a mente, ou seja, de um computador quântico com entrada, processamento e saída que está além dos neurônios, que está próximo dos neurônios. Isso, com esse conceito, que é do John Eccles, que ele é Prêmio Nobel de Medicina, estabelecido, a gente vai chegar àquela conclusão de que o nosso cérebro físico é só o aparelho do rádio e que a onda, que é a mente, ela é um computador quântico que está bem próximo dos nossos neurônios e que a gente pode acessar esse computador a hora que a gente quiser e reformular ou rejuvenescer esse computador biológico que está ligado ao computador quântico. Tem lógica, é lógico pelo menos, né? É lógico, e é delimitado por conceitos. Tem os psicons, que são conceitos, tem as tubulinas que eles já provaram que existem esses tubos laser. E, por exemplo, tem um livro chamado O Eu e o Cérebro, que eu recomendo para as pessoas, que fala sobre esse cérebro quântico, de forma científica, desse indivíduo. Desse indivíduo que é Prêmio Nobel de Medicina, que é o John Eccles. E as revistas científicas, como a Nature e a Science, já estão avisando que se os médicos não entenderem a física quântica, daqui a 5 anos, ninguém mais vai fazer medicina. Opa! Vamos lá, né? Então, evolução, né? Evolução, sem dúvida. Então, imagina tratar um depressivo que está com falta de algum neurotransmissor através desse computador quântico que está em todos nós, né? Na verdade, se ele está em todos nós, o que falta é a gente saber acessar, né? Saber entrar na programação dele. Olha, acho que hoje o programa foi muito, mas muito ilustrativo, mesmo, muito educativo. Eu acho que demos subsídios para as pessoas pesquisarem. Isso. Perguntem ao profissional ao qual você... Principalmente com relação ao lítio, né? Isso, ao lítio, isso aqui. Fale com o seu médico, fale com a sua pessoa de confiança, com o seu terapeuta e troque essa ideia sobre o que nós falamos hoje. Mostre esse programa, indica para o seu profissional aqui, ó. Eu vi um programa assim, vê se tem nexo o que eles falaram lá. E pesquisa. Isso, exatamente. Dá o link do YouTube, essas coisas, e vamos assim. É assim que a gente vai propagando, fazendo... Tem um livro sobre depressão, que eu queria deixar para as pessoas também lerem. Lá, por favor. Ele é em inglês ainda, é do William Walsh. William Walsh, é W-A-L-S-H. S-H, tá? É Nutrient Power. Cerebral Power. Você encontra assim no Kindle e talvez em outros, no Google Books. O Amazon Books. Está em inglês, mas o William, ele pegou assim... didaticamente, ele pegou o Abraham Ofner, que era o psiquiatra canadense, que passou para o Carl Pfeiffer, que é outro psiquiatra americano, e o William Walsh, deu continuidade para essa questão da nutrição ligada à depressão, ao cérebro e os tipos de depressão, para tratamento só com aspectos nutricionais. Acho que vale até para profissionais estudarem isso. Claro, exato. Né? Eu acho que é isso. Então é isso, doutor André, muito obrigado mais uma vez, sempre um prazer recebê-lo. Eu te agradeço a oportunidade. E a gente fica assim, vamos lá, cada um cuidando de si, né, para que a gente possa ter essas oportunidades de ficar sempre aprendendo. Muito obrigado, ficamos todos bem e até a próxima. Um fraterno abraço e um feliz sempre.